seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. O abominável vício do álcool. Muito longe daqui, desta minha querida pátria mexicana, viajando por outros caminhos, fui levado pelos ventos do destino a essa antiga cidade sul-americana que, em tempos pré-colombianos, se chamara Bacatá, na típica linguagem chibcha. Cidade boêmia e taciturna, com mentalidade crioula do século XIX, nebuloso povoado no Vale Profundo. Urbe maravilhosa de quem certo poeta dissera, gira a cidade de Bacatá sob a chuva como um desnivelado carrossel, a cidade neurastênica que cobre suas horas com cachecóis de nuvens. Então havia começado a Primeira Guerra Mundial. Que tempos, Deus meu! Que tempos! Mais vale, agora, exclamar como Rubem Dario, juventude, divino tesouro que vais para não voltar, quando quisera chorar, não choro e, às vezes, choro sem querer. Quanta dor ainda sinto ao recordar, agora, tantos amigos já mortos. Os anos passaram. Essa era a época de Brinde do Boêmio e Júlio Flores, anos em que estiveram em moda Lope de Veiga e Gutierres de Cetina. Então, quem se queria presumir de inteligente recitava, entre taças e taças, aquele soneto de Lope de Veiga que literalmente diz: um soneto me manda fazer violante, em minha vida me vi em tal aperto, 14 versos dizem que é soneto, burla, burlando vão os 3 adiante. Eu pensei que não achasse consoante e estou na metade de outro quarteto, mas, se me veio no primeiro terceto. Não há coisa, nos quartetos, que me espante. Pelo primeiro terceto vou entrando. E ainda presumo que entrei com o pé direito. Pois fim com este verso lhe vou dando. Já estou no segundo e ainda suspeito que estou os 13 versos acabando, contai-se são 14 e está feito. É ostensível que, naquele ambiente crioulo de bardos desvelados, concluíam esta classe de declamações entre gritos de admiração e salva de palmas. Esses eram os tempos de Brinde do Boêmio, anos em que os cavalheiros jogavam até a vida por qualquer dama que pela rua passasse. Alguém me apresentou a um amigo de chispante intelectualidade, muito dado aos estudos de tipo metafísico. Roberto era seu nome, se calo seu sobrenome, faço com o evidente propósito de não ferir suscetibilidades. Rebento ilustre de um representante de seu estado ante a Câmara Nacional daquele país. Com a taça de fino bacará em sua destra, ébrio de vinho e de paixão, declamando, aquele bardo de cabaleira alvoroçada sobressaía em qualquer lugar, ante intelectuais, em tendas, cantinas e cafés. Certamente, era algo digno de se admirar, naquele mancebo, a portentosa erudição que possuía, tão bem comentava Juan Montalvo e seus 7 tratados, como recitava a marcha triunfal de Rubem Dario. No entanto, havia pausas mais ou menos longas em sua vida borrascosa, às vezes, parecia arrepender-se e se encerrava longas horas, dia após dia, na Biblioteca Nacional. Muitas vezes aconselhei-o a abandonar para sempre o abominável vício do álcool, mas, de nada serviram meus conselhos, cedo ou tarde regressava o donzelo às suas antigas andanças. Sucedeu que, uma noite qualquer, enquanto meu corpo físico jazia dormindo no leito, tive uma experiência astral muito interessante. Com olhos de pavor, eu me vi ante um horrendo precipício, frente ao mar, e, olhando nas trevas abismais, observei pequenas naves ligeiras de inchadas velas, acercando-se dos alcantilados. Os gritos marinhos e o ruído de âncoras e remos permitiram-me verificar que aquelas pequenas embarcações haviam chegado à tenebrosa borda. E percebi almas perdidas, gentes esquerdas, horripilantes, espantosas, desembarcando ameaçadoras. Vãs sombras ascendendo até o cume, onde Roberto e eu nos encontrávamos. Aterrorizado, o mancebo arrojou-se de cabeça, ao fundo abismal, caindo como a pentalfa invertida e perdendo-se, definitivamente, entre as águas tormentosas. Não posso negar que eu fiz o mesmo, mas, em vez de afundar-me entre aquelas águas do porto, flutuei deliciosamente, enquanto, no espaço, me sorria uma estrela. É ostensível que esta experiência astral me impressionou vivamente, compreendi o porvir que aguardava meu amigo. Passaram os anos e eu, continuando minha viagem pela senda da vida, me afastei dessa nebulosa cidade boêmia. Muito mais tarde, além do tempo e da distância, viajando pelas costas do Mar do Caribe, cheguei ao porto do Rio do Acha, hoje capital da Península Guajira.
Povoado de arenosas ruas tropicais à borda do mar, pessoas hospitaleiras e caritativas de rosto queimado pelo sol. Jamais pude olvidar aquelas índias guajiras, vestidas com tão formosas túnicas e gritando por toda parte, caria. Caria. Carua. Carvão. Piracá. Piraca. Piracá. Venha aqui! Exclamavam as senhoras da porta de cada casa, com o propósito de comprar o necessário combustível. Ai Tamaia! Eu te quero muito! Diz o índio, quando namora a Índia. Ai Macai Pupura! Contesta ela, como dizendo, dias vêm e dias vão. Existem casos insólitos na vida, surpresas tremendas, uma delas foi, para mim, o encontro com aquele bardo que antes conhecera na cidade de Bacatá. Veio ele a mim, declamando em plena rua, ébrio de vinho, como sempre, e, para cúmulos, na mais espantosa miséria. É ostensível que aquela luminária do intelecto se havia degenerado espantosamente com o vício do álcool. Inúteis resultaram todos os meus esforços para tirá-lo do vício, cada dia andava de mal a pior. Acercava-se o ano novo, por toda parte ressoavam os tambores, convidando o povo às festas, aos bailes que em muitas casas eram celebrados, à orgia. Certo dia, estando eu sentado sob a sombra de uma árvore, em profunda meditação, tive que sair do meu estado estático ao escutar a voz do poeta. Havia chegado Roberto com os pés descalços e o corpo semidesnudo, meu amigo era, agora, um mendigo, o eu do álcool o havia transformado em esmoleiro. Mirando-me, fixamente, e estendendo sua mão direita exclamou, dai-me uma esmola. Para que queres tu a esmola? Para reunir o dinheiro que permita comprar uma garrafa de rum. Sinto muito, amigo, creia-me que eu jamais cooperarei para o vício. Abandone você o caminho da perdição. Uma vez ditas estas palavras, aquela sombra se retirou, silente e taciturna. Chegou a noite do ano novo, aquele bardo de melena alvoroçada revolvia-se como o porco entre o lodo, bebendo e mendigando de orgia em orgia. Perdido por completo juízo, sob os efeitos asquerosos do álcool, meteu-se numa rixa, algo disse e lhe disseram, e é evidente que lhe deram tremenda surra. Depois, interveio a polícia, com o são propósito de pôr fim à sova e, como é óbvio em todos estes casos, o bardo foi parar no cárcere. O epílogo desta tragédia, cujo autor foi, naturalmente, o eu do álcool, é, realmente, macabro e arrepiante, pois, aquele poeta morreu enforcado, dizem os que o viram que, no outro dia, o encontraram pendurado pelo pescoço nas mesmas grades do calabouço. As pompas fúnebres foram magníficas e muita gente concorreu ao panteão, para dar o último adeus ao bardo. Depois de tudo isto, muito pesaroso tive de continuar minha viagem, afastando-me daquele porto marítimo. Mais tarde, eu me propus a investigar, de forma direta, o desencarnado amigo no mundo astral. Esta classe de experimentos metafísicos se pode realizar projetando-se o eidolon, ou duplo mágico, do qual nos falará Paracelso. Sair da forma densa, certamente não me custou trabalho algum, o experimento resultou maravilhoso. Flutuando com o eidolon na atmosfera astral do planeta Terra, entrei pelas portas gigantescas de um grande edifício. Situei-me ao pé da escadaria que conduz aos pisos altos, pude verificar uma bifurcação da escalinata ao acercar-me da base. Clamei com grande voz, pronunciando o nome do falecido, e logo aguardei, pacientemente, os resultados. Estes últimos, certamente, não se deixaram esperar muito, fui surpreendido por um grande tropel de pessoas que, precipitadamente, desciam por um ou outro lado da derivada escalinata. Toda esta tropa chegou-se a mim e me rodeou, Roberto, amigo meu. Por que te suicidaste? Sabia que todas estas pessoas eram Roberto, mas não achava ninguém a quem me dirigir, não encontrava um sujeito responsável, um indivíduo. Tinha diante de mim um eu pluralizado, um montão de diabos. Meu amigo desencarnado não gozava de um centro permanente de consciência. Concluiu-se o experimento, quando aquela legião de eu se retirou, ascendendo pela derivada escalinata. O desdobramento. Em se tratando de projeções do eidolon e viagens suprassensíveis fora do corpo físico, temos muito que dizer. Nos instantes em que escrevo estes parágrafos, vem à minha memória acontecimentos extraordinários, maravilhosos. Repassando velhas cenas de minha longa existência com a rigidez de um clérigo na cela, surge Eliphas Levi. Uma noite qualquer,
fora da forma densa, andei por onde quis, invocando a alma daquele falecido que, em vida, se chamava Abade Alfonso Luiz Constance e Elifas Levi. É óbvio que o encontrei sentado ante um velho escritório, no salão augusto de um antigo palácio. Com muita cortesia se levantou de sua poltrona para atender, respeitosamente, a minhas saudações. Venho pedir-vos um grande serviço, disse. Quero que me deis uma chave para sair, instantaneamente, em corpo astral cada vez que o necessite. Com muito gosto, respondeu o abade, porém, antes quero que me traga o senhor, amanhã mesmo, a seguinte lição, que é o mais monstruoso que existe sobre a terra? Dai-me a chave agora mesmo, por favor. Não. Traga-me o senhor a lição e, com muito gosto, dar-lhe-ei a chave. O problema que o abade me havia proposto resultou convertido num verdadeiro quebra-cabeça, pois, são tantas as coisas monstruosas que existem no mundo que, francamente, eu não achava solução. Andei por todas as ruas da cidade, observando, tratando de descobrir o mais monstruoso e, quando cria havê-lo achado, então, surgia algo pior, de repente um raio de luz iluminou meu entendimento. Ah! Disse-me, já entendo. O mais monstruoso tem que ser, de acordo com a lei da analogia dos contrários, o antipolo do mais grandioso. Bem. Porém, que é o mais grandioso que existe sobre a dolorosa face deste aflito mundo? Veio, então, a meu translúcido, a montanha das caveiras, o Gólgota das amarguras e o grande Cabir Jesus agonizando em uma cruz, por amor a toda a humanidade doente. Então exclamei, o amor é o mais grandioso que existe sobre a terra. Eureka! 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 Agora descobri o segredo, o ódio é a antítese do mais grandioso. Resultava evidente a solução do complexo problema, agora, é indubitável que devia pôr-me, novamente, em contato com Elifas Levi. Projetar, outra vez, o Eidolon foi, para mim, questão de rotina, pois é claro que eu nasci com essa preciosa faculdade. Se buscava uma chave especial, fazia-o não tanto por minha insignificante pessoa que nada vale, senão por muitas outras pessoas que anelam o desdobramento consciente e positivo. Viajando com o Eidolon, ou duplo mágico, muito longe do corpo físico, andei por diversos países europeus, buscando o abade, mas este por nenhuma parte aparecia. De repente, de forma inusitada, senti uma chamada telepática e penetrei numa luxuosa mansão. Ali estava o abade, porém. Oh! Surpresa! Maravilha! Que é isto? Elifas convertido em menino e metido em seu berço. Um caso verdadeiramente insólito. Verdade? Com profunda veneração, muito quietinho, acerquei-me do bebê, dizendo, mestre, trago a lição, o mais monstruoso que existe sobre a terra é o ódio. Agora quero que cumpras o que me prometeste. Dá-me a chave. Porém, ante meu assombro, aquele menino calava, enquanto eu desesperava sem compreender que o silêncio é a eloquência da sabedoria. De vez em quando, tomava-o em meus braços, desesperado, suplicando-lhe, mas, tudo em vão. Aquela criatura parecia a esfinge do silêncio. Quanto tempo duraria isto? Não sei. Na eternidade não existe o tempo, e o passado e o futuro se irmanam dentro de um eterno agora. Por fim, sentindo-me defraudado, deixei o menino em seu berço e saí muito triste daquela casa vetusta e solarenga. Passaram os dias, os meses e os anos e eu continuava sentindo-me defraudado, sentia como se o abade não tivesse cumprido sua palavra empenhada com tanta solenidade, mas, um dia qualquer, veio a minha luz. Recordei, então, aquela frase do Cabir Jesus, deixai que venham os meninos a mim, porque deles é o reino dos céus. Ah! Já entendo, disse a mim mesmo. É urgente e indispensável reconquistar a infância na mente e no coração. Enquanto não sejais como meninos, não podereis entrar no reino dos céus. Esse retorno, esse regresso ao ponto de partida original, não é possível sem ter, antes, morrido em si mesmo, a essência, a consciência está, desafortunadamente, engarrafada em todos esses agregados psíquicos que em seu conjunto tenebroso constituem o ego. Só aniquilando tais agregados esquerdos e sombrios, pode despertar a essência em estado de inocência primordial. Quando todos os elementos subconscientes tiverem sido reduzidos à poeira cósmica, a essência é liberada. Então, reconquistamos a perdida infância.
Novalis disse, a consciência é a própria essência do homem em completa transformação, o ser primitivo celeste. Resulta palmário e manifesto que, quando a consciência desperta, o problema do desdobramento voluntário deixa de existir. Depois que compreendi, a fundo, todos estes processos da humana psique, o Abade, nos mundos superiores, fez-me entrega da parte segunda da chave régia. Certamente, foi esta uma série de mântricos sons com os quais pode uma pessoa, de forma consciente e positiva, realizar a projeção do Eidolon. Para o bem de nossos estudantes gnósticos, convém estabelecer, de forma didática, a sucessão inteligente destes mágicos sons. A. Um silvo longo e delicado, semelhante ao de uma ave. B. Entonação da vogal R, alongando o som com a nota Ré da escala musical. C. Cantar o R, fazendo ressoar com o Si musical, imitando a voz do menino em forma aguda, algo semelhante ao som agudo de um molinilho ou motor demasiado fino e sutil, RRRRRRRRRR. D. Fazer ressoar o S de forma muito delicada como um silvo doce e aprazível, SSSSSSSSSS. Esclarecimento: o ponto A é um silvo real e efetivo. O ponto D é só semelhante a um silvo. Asana. Deite-se o estudante gnóstico na posição de homem morto, decúbito dorsal, boca para cima. Abrança as pontas dos pés, em forma de leque, tocando-se pelos calcanhares. Os braços ao longo do corpo, todo o veículo físico bem relaxado. Adormecido, o devoto, em profunda meditação, cantará muitas vezes os mágicos sons elementais. Estes mantras se encontram intimamente relacionados com o departamento elemental das aves e é ostensível que estas últimas assistirão ao devoto, ajudando-o, efetivamente, no trabalho de desdobramento. Cada ave é o corpo físico de um elemental e estes sempre ajudam o neófito, na condição de uma conduta reta. Se o aspirante anela a assistência do departamento elemental das aves, deve aprender a amá-las. Aqueles que cometem o crime de encerrar as criaturas do céu em abomináveis gaiolas, jamais receberão essa ajuda. Alimentai as aves do céu, convertei-vos em libertadores dessas criaturas, abri as portas de suas prisões e sereis assistidos por elas. Quando eu experimentei, pela primeira vez, com a chave régia, depois de entoar os mantras, senti-me vaporoso e ligeiro como se algo houvesse penetrado dentro do Eidolon. É óbvio que não aguardei que me levantassem da cama, eu mesmo abandonei o leito, levantei-me voluntariamente, caminhando devagarinho, saí de casa, os elementais inocentes das aves amigas, metidos dentro de meu corpo astral, ajudaram-me no desdobramento. Conclusão. Temos exposto, pois, no presente capítulo, os dois aspectos fundamentais da chave régia. O pleno e absoluto desenvolvimento destas duas partes da grande chave, permitir-nos a desdobrar-nos, à vontade, de forma consciente e positiva. Aqueles que, de verdade, anelem converter-se em experimentadores das grandes realidades nos mundos superiores, devem desenvolver, dentro de si mesmos, os dois aspectos da grande chave. Intercâmbio magnético. Em cópula química, no coito metafísico, durante o Sahaja Maithuna, experimenta-se a máxima sensação erótica aos 5 minutos. Flamas dinâmicas, magnéticas, como um diante mar de gás vermelho purpúreo, terrivelmente divino, rodeiam o casal durante o transe sexual. Tremendo instante é esse em que as correntes masculinas intentam unir-se com as femininas. Com a pausa magnética criadora, estabelecem-se ritmos sexuais harmônicos e coordenados entre o homem e a mulher. Tal pausa contém, em si mesma, dois fatores básicos. A. Determinado período de tempo inteligente e voluntariamente estabelecido entre cópula e cópula. B. Desfrute prolongado do coito metafísico sem orgasmo, espasmo e sem perda do licor seminal. Para que o intercâmbio das forças magnéticas seja profundo, edificante e essencialmente dignificante, é urgente que os mais importantes centros do corpo façam contato de forma harmônica e tranquila. O clitóris que se acha encaixado entre ambos os lábios pequenos da vulva, representa o ponto mais sensível do organismo feminino. Qualquer clarividente iluminado poderá perceber as forças centrífugas magnéticas que iniciam sua marcha desde o clitóris. É, pois, o clitóris o ponto centrífugo magnético que provê a aura da mulher de convenientes correntes de energia. Entretanto, nós devemos estudar tudo isto não de forma parcial, senão total. Seria absurdo supor que o clitóris que se encontra ante a saída vaginal, separado desta pelo canal condutor da uretra,
seja o único portador e gerador da superior sensação para o sexo feminino. Devemos pensar e compreender que também o útero e partes isoladas do interior da vagina podem ser portadoras e geradoras da máxima sensação sexual. É inquestionável que o tecido cavernoso e os corpúsculos terminais se encontram no clitóris. Sem tais tecidos e corpúsculos, a idoneidade fisiológica feminina e a possibilidade de alcançar a máxima sensação sexual ficariam excluídas. Depois do contato com o varão, o clitóris, provido de corpos cavernosos, entra em ereção, como o falo masculino, inflamando-se ao par. No instante extraordinário em que também incham os corpos cavernosos na região dos lábios da vulva, a entrada da vagina se reveste de uma espécie de acolchoado esponjoso que envolve, maravilhosamente, o falo masculino. Quanto mais se umedece, agora, a entrada da vagina pela secreção glandular, tanto maior é a possibilidade de levar os finos condensadores magnéticos que ali se encontram situados, a uma afinidade elétrica com o falo que, na organização da tensão do corpo humano, representa, por assim dizer, o emissor primário de energia, para intercambiar uma corrente alternada físico-psíquica. O sábio Valdemar diz: não olvidemos, o nosso corpo será invariavelmente tanto mais completo quanto mais desenvolvido e sob controle consciente se acha o sistema nervoso simpático. Quando o homem e a mulher, com o mínimo possível de movimentos, isto é, só com os que são necessários para a manutenção e prolongamento do contato, fazem da união sexual, também, uma união psíquica, só então se procurará a oportunidade de que sejam carregados de eletricidade os gânglios cérebro-espinhais que se acham ligados à glândula pineal, a soberana do corpo, e, ademais, também ao plexo solar, plexus coeliacus, com os numerosos plexos radiadores para fígado, intestino, rins e baço. O abominável espasmo sexual é, certamente, um curto-circuito que nos descarrega espantosamente, por isso devemos evitá-lo sempre. A força maravilhosa de O se acha especificada nos diversos órgãos em qualidade diversa. Assim, o melhor e mais fecundo intercâmbio magnético criador se fundamenta no seguinte procedimento revolucionário: o lado do coração do varão repousa ao lado direito da fêmea, unindo-se sua mão esquerda com a direita dela e estabelecendo o contato de seu pé direito com o esquerdo da mulher. Os órgãos sexuais podem, então, dedicar-se a uma tarefa da qual, com grande frequência, são subtraídos, ou seja, a de servir ao princípio físico da assimilação e depuração da matéria, primariamente, mediante a atuação sobre o plexo situado embaixo do diafragma, parte ventral do sistema nervoso simpático, o que é imprescindivelmente necessário, como base para o desenvolvimento da sensação mais refinada. A cópula metafísica, com todo o seu refinamento erótico, nos coloca em uma posição privilegiada, mediante a qual dispomos de forças maravilhosas que nos permitem reduzir à poeira cósmica a cada uma dessas entidades tenebrosas que personificam nossos defeitos psicológicos. O demônio algol. É urgente repetir, às vezes, certas frases, quando se trata de compreender. Não é demais enfatizar aquilo que já dissemos no capítulo 15. Quero referir-me ao álcool. Não há necessidade de discutir longamente sobre os efeitos do álcool. Seu próprio nome árabe, igual ao da estrela Algol, que representa a cabeça da medusa, cortada por Perseu, quer dizer, simplesmente, o demônio. E que seja, efetivamente, um demônio, ou maléfico espírito, quando se apossa do homem, é evidente e facilmente demonstrável por seus efeitos que vão desde a embriaguez ao delirium tremens e à loucura, consignando-se nos descendentes sob a forma de paralisia e outras taras hereditárias. É inquestionável que, sendo um produto de desintegração que se origina, também, em nosso organismo, entre os que são eliminados pela pele, tem uma tendência vibratória desagregante, dissolvente e destruidora, secando nossos tecidos e destruindo as células nervosas, as que, gradualmente, se acham substituídas por cartilagens. Resulta palmário e manifesto que o álcool tende a eliminar a capacidade de pensar independentemente, uma vez que estimula fatalmente a fantasia e de julgar serenamente, assim como debilita, espantosamente, o sentido ético e a liberdade individual. Os ditadores de todos os tempos, os tiranos não ignoram que é mais fácil governar e escravizar um povo de beberrões que um povo de abstêmios. É igualmente sabido que, em estado de embriaguez, pode-se fazer aceitar a uma pessoa qualquer sugestão e cumprir atos contra seu decoro e sentido moral. É demasiado notória a influência do álcool sobre os crimes, para que haja necessidade de insistir nisso.
O álcool horrendo sobe do precipício e cai no abismo da perdição, é a substância maligna que caracteriza de forma íntima os mundos infernos, onde só se escutam berros, alaridos, silvos, relinchos, chiados, mugidos, grasnidos, miados, latidos, bufares, roncares e coachares. O abominável algol gira incessantemente, dentro do círculo vicioso do tempo. Insinua-se, por onde quer, sempre tentador, parece ter o dom da ubiquidade, tão logo sorri na taça de ouro e de prata, sob o teto dourado do faustoso palácio, como faz cantar o bardo melenudo da horrível taberna. O maligno algol é, às vezes, muito fino e diplomático, vede-o, aí, brilhando perigosamente, entre a taça resplandecente de fino bacará, que a mulher amada vos oferece. E diz o poeta que, quando, no macio e perfumado leito de caoba, a amada, ébria de vinho, desnudar-se pretendia, o anjo da guarda sai a um momento. Todos vamos a um fim, todos temos nosso nome na ânfora fatal. Nunca bebas, eu te digo, licor maldito, porque, se o bebeis, prontamente errarás o caminho. Vinhete bem forte de Sabina, em taças pequenas beberás hoje comigo, ainda que em ânfora grega fosse-lhe envasilhado, que o selei eu mesmo, exclama Satanás do fundo do abismo. Em suas negras profundidades, cada demônio sua faina cumpre, apanhando vinhas até o sol vespertino, e, como a Deus te chama, quando na alegre ceia chega a hora de beber o fermentado vinho. Nume novo em seus lares, brindam-te os lavradores, com votos e libações do mosto de suas vides e sorri algol, medusa pérfida, gozando com sua vítima. Jejuns, mortificações, cilícios pede o anacoreta, ou penitente, na alba ridente, depois, tudo conclui, libando entre a bebedeira e a orgia, quando o sol, já cansado, se apaga no poente. O que não desgasta o tempo? Já foram inferiores aos avós rudes nossos queridos pais, piores que eles somos nós, e, em melancólica decadência, entre o licor e a tragédia, nos segue uma viciosa descendência. Quão distinta a prole de com outra família! Que tinge em sangue púnico os mares da Sicília, a que a Piros e Antíocos de um só lance prosta. E ao formidável Aníbal, porque até ao fim lhe arrosta. Casta viril de rústicos soldados, ensinada a remover as glebas com sabélica enxada. Gigantes obedientes a uma mãe severa. Que a seu mandar carregavam, na hora derradeira. De enormes troncos para o lar cortados, quando, soltos dos jugos bois fatigados, funde-se o sol nas sombras que a noite remansa e em amigo repouso a casa descansa. Hoje, tudo passou, esta pobre humanidade cheia de tantas amarguras se degenerou com o vício abominável do álcool. E quem são esses tontos que pretendem negociar com o Satã? Escutai, amigos. Com o sinistro demônio algol não é possível fazer componendas, arranjos, tramóias de nenhuma espécie. O álcool é muito traiçoeiro e, cedo ou tarde, nos dá a punhalada pelas costas. Muitas pessoas de Telema, ou vontade, bebem tão só uma ou outra taça diária, trapaça maravilhosa. Verdade? Arreglo? Compadrismo? Trapaça? Gentes inexperientes da vida, certamente a elas, falando-lhes em linguagem socrática, poderíamos dizer-lhes que não só ignoram, senão, ademais, ignoram que ignoram. Os átomos do inimigo secreto, semelhantes a microscópicas frações de vidro, com o suceder do tempo e entre tanta melopeia, bebedeira ou embriaguez muito sutil e dissimulada, vão se incrustando dentro das células vivas do organismo humano. Assim, bem sabem os divinos e humanos que o demônio algol se apodera do humano corpo, muito astuta e lentamente, até que, por fim, um dia qualquer, nos precipita no abismo da bebedeira e da loucura. Escutai-me muito bem, estudantes gnósticos. À luz do sol ou da lua, de dia ou de noite, com o demônio algol tendes que ser radicais. Qualquer compostura, transação, diplomacia ou negociação com esse espírito maligno está condenada, cedo ou tarde, ao fracasso. Recordai, devotos da senda secreta, que o eixo fatal da roda dolorosa do Sansara é umedecido com álcool. Escrito está, com palavras de fogo, no livro de todos os mistérios, que com o álcool ressuscitam os demônios, os eus já mortos, essas abomináveis criaturas brutais e animalescas que personificam nossos erros psicológicos. Como o licor está relacionado com o Vayu Tattva, o elemento ar, bebendo, cairemos como a pentalfa invertida, com a cabeça para baixo e as pernas para cima, no abismo da perdição e de lamentos espantosos, veja-se no capítulo 13. O poço do abismo, do qual sobe fumo, como de um grande forno, cheira a álcool.
Essa mulher do Apocalipse de São João, vestida de púrpura escarlate e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e que tem, na mão, um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície de sua fornicação, bebe álcool, essa é a grande rameira, cujo número é 666. Desditoso o guia religioso, o sacerdote, o místico ou o profeta que cometa o erro de embriagar-se com o abominável álcool. Está bem trabalhar pela salvação das almas, ensinar a doutrina do Senhor, mas, em verdade vos digo que não é justo lançar ovos podres contra aqueles que vos seguem. Sacerdotes, anacoretas, místicos, missionários que com amor ensinais ao povo, por que o escandalizais? Ignorais, acaso, que escandalizar as pessoas equivale a faltar-lhes com o respeito, a lançar-lhes tomates e ovos podres? Quando ide vós compreender tudo isto? A cobiça. Viajando por todos esses países do mundo, tive de morar, por algum tempo, na cidade do conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, ao pé das montanhas de Montserrat e Guadalupe. Por aqueles tempos, já muito próximos da Segunda Guerra Mundial, foi-me apresentado, naquela cidade, um amigo, por certo, muito singular. Sucre, chamava-se, viajando, também tinha vindo em busca de conhecimentos universitários, de certo porto do Atlântico, até o cume andino. Com este amigo de outros tempos, tudo foi muito curioso, até a insólita e própria apresentação. Alguém, cujo nome não menciono, tocou, qualquer noite, na porta de minha morada, com o evidente propósito de convidar-me a uma conversa profunda com o citado amigo. Não foi, por certo, muito formoso o lugar da reunião, uma venda de mau agouro, com um pequeno salão. E, depois de todos os formalismos de apresentação, entramos na matéria da discussão. Resultou palmária e manifesta a capacidade intelectual de meu novo amigo, sujeito teórico, especulativo, estudioso. Dizia-se fundador de alguma loja de tipo teosófico e citava, com frequência, a HPB, lhe advertir, N-Beza, etc. No intercâmbio de ideias é indubitável que brilhou, fazendo exposições pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas. Se não tivesse sido por sua afeição ao hipnotismo e ao desejo exibicionista, aquela reunião teria terminado pacificamente, mas, eis aqui que o diabo, onde quer, mete a cauda. Sucedeu que este amigo deu por fazer demonstrações de seu poder hipnótico e, acercando-se de um senhor de certa idade que estava por ali, sentado perto de outra mesa, rogou-lhe, muito cortesmente, que servisse de sujeito passivo para seu experimento. Em se tratando de questões relacionadas com a hipnologia, não é demais enfatizar a ideia de que nem todos os sujeitos são suscetíveis de cair em transe. Sucre, com seu eu exibicionista, é ostensível que não queria ver-se no ridículo, necessitava demonstrar seu poderio e por isso fez sobre-humanos esforços para pôr em sono hipnótico o cavalheiro. Mas tudo foi inútil, enquanto Sucre lutava, e até sofria, aquele bom cavalheiro por dentro pensava o pior. E, de repente, como se caísse um raio em noite tenebrosa, sucedeu o que tinha que suceder, o cavalheiro passivo saltou de seu lugar, increpando Sucre, tratando de ladrão, bandido, etc., etc. Mas nosso mencionado amigo, que tampouco era uma mansa ovelha, trovejou e relampejou. E voaram mesas pelos ares, e cadeiras, e xícaras, e pratos e clamava o dono do negócio, entre aquele grande destroço, pedindo que lhe pagasse a conta. Afortunadamente interveio a polícia e tudo ficou tranquilo, o pobre Sucre teve de empenhar sua bagagem para pagar a dívida. Passando aquele tão desagradável descalabro, fixamos uma nova entrevista com o mencionado amigo, a qual é óbvio que foi mais tranquila, pois, Sucre não se meteu na cabeça a absurda ideia de repetir seu experimento. Então, esclarecemos muitas ideias e conceitos de fundo esotérico e ocultista. O amigo ingressou, mais tarde, na universidade com o propósito de fazer-se advogado e é evidente que era um magnífico estudante. Um dia qualquer, depois de muitos anos, o mencionado amigo me convidou para uma refeição e, de sobremesa, houve uma conversa sobre tesouros escondidos e então, ocorreu-me narrar-lhe o seguinte caso. Dormi eu em minha recâmara, disse-lhe quando fui, subitamente, despertado por um estranho ruído subterrâneo que corria ou circulava misteriosamente, de noroeste a sudoeste. Sentei-me, algo sobressaltado por tão inusitado som, para ver, do meu leito, o que estaria sucedendo. Então, com grande surpresa, vi que, num canto de meu dormitório, a terra se abria. E surgiu, como por encanto, o fantasma de uma mulher desconhecida que, com voz muito delicada, me disse: faz muitos anos que estou morta, aqui, neste lugar,
enterrei um grande tesouro, tiro tu, é para ti. Ao escutar, Sucre, o meu relato de sobremesa, rogou-me veemente, levá-lo ao lugar dos fatos, e é claro que eu não quis negar-lhe este serviço. Outra tarde, veio dizer-me que se havia posto em contato com o dono da casa um doutor muito famoso da cidade e me suplicou que investigasse se tal personagem era ou não, realmente, o dono de dita propriedade, pois tinha suas dúvidas. Confesso, singelamente com a mais inteira franqueza, que não me foi difícil realizar o desdobramento astral, simplesmente aproveitei o estado de transição entre a vigília e sono. No instante de começar a dormir, levantei-me delicadamente do meu leito e saí à rua. É ostensível que o corpo físico ficou dormindo na cama. Assim se realizou o desdobramento do eidolon com pleno êxito, ainda recordo, fielmente, aquele notável experimento psíquico. Voando, flutuando no ambiente astral do planeta Terra, andei por várias ruas, buscando o consultório médico do doutor. Roguei ao meu intercessor elemental que me levasse a esse consultório e é ostensível que fui assistido. Ao chegar a certa casa, conclui ser a procurada. 3 degraus conduziam à fachada suntuosa de uma mansão. Entrei por aquelas portas e me encontrei em uma sala de espera, avancei um pouco mais e penetrei, resolutamente, no consultório. Examinei, em detalhes, o interior deste último, vi uma mesa e, sobre ela, uma máquina de escrever e algumas outras coisas, uma janela permitia ver o pátio da residência. O doutor estava sentado e em sua aura pude ver a mencionada propriedade. Regressei a meu corpo físico muito satisfeito com o experimento, o eidolon, certamente, é extraordinário. Bem de manhã, veio o meu amigo conhecer o resultado de meu experimento psíquico. Narrei-lhe, detalhadamente, tudo o que havia visto e ouvido, e então vi assombro no rosto de Sucre, ele conhecia tal consultório e os dados que lhe dava, resultavam exatos. O que sucedeu depois é fácil de adivinhar, Sucre não só logrou que aquele médico lhe alugasse a casa, mas, também, e isto é o mais curioso, fê-lo seu sócio. Por aqueles dias resolvi afastar-me daquela cidade, apesar dos rogos daquele amigo que insistia para que eu cancelasse minha viagem. Quando regressei, mais tarde, depois de alguns anos, aquele lugar, já tudo havia mudado, aquela casa havia desaparecido. Então me encontrei em um terreno árido, horrível, pedregoso, espantosamente aborrecedor. E vi instalações de alta tensão elétrica e motores de dupla bomba e máquinas de toda espécie e trabalhadores bem pagos, etc., etc., etc. Sucre, vivendo ali mesmo, dentro de um quarto, que parecia mais uma trincheira em campo de batalha, entrava, saia, dava ordens imperantes aos trabalhadores, etc., etc., etc. Aquele quarto estava protegido com gigantescas rochas e em seus muros se viam muitas janelinhas que podiam abrir-se ou fechar-se à vontade. Por aqueles postigos vigiava Sucre o que passava ao seu redor. Tais mirantes lhe eram, diz, muito úteis. De quando em quando, ao menor ruído exterior, empunhava sua pistola ou seu fuzil e, então, daquelas aberturas viam-se, de fora, já abrindo, ou fechando, ou assomando, através delas, as bocas dos fuzis ou pistolas. Assim estavam as coisas quando eu voltei, então, meu amigo me explicou que aquele tesouro era muito cobiçado, que se tratava do famoso bezerro de ouro que tanto havia inquietado a muitas gentes da comarca e que, portanto, estava rodeado de mortais inimigos cobiçosos que haviam intentado assassiná-lo. Valha-me Deus e Santa Maria! Disse a mim mesmo, e em má hora fui eu contar a este amigo a visão do tesouro, e melhor teria sido calar o bico. Outro dia, cheio de otimismo, confessou-me que, certamente, a 12 metros de profundidade, havia encontrado um boneco de barro cozido e que, dentro da oca cabeça do mequetrefe, achou o pergaminho no qual estava traçado todo o plano do tesouro. No laboratório do doutor foi cuidadosamente tirado tal pergaminho da cabeça do fantoche, pois, com o tempo e a umidade, havia grudado demasiadamente. De acordo com o plano, existiam, a 12 metros de profundidade, 4 depósitos situados um a leste, outro a oeste, um terceiro a norte e o último para o sul. Tal plano dava sinais preciosos, e ao final, tinha uma sentença firmada com iniciais de nome e sobrenome. Quem encontre meu tesouro que enterrei em poços fundos, será perseguido pela igreja do patrono e, antes de 20 dias, que não saibam que tirou as ganâncias que enterrei para mim. Por esses dias, já a Segunda Guerra estava muito avançada, Hitler havia invadido muitos países europeus e se preparava para atacar a Rússia.
Meu amigo era germanófilo 100% e acreditava, muito seriamente, no triunfo de Hitler. É claro, pois, que influenciado pelas táticas políticas de Hitler, que hoje firmava um tratado de paz com qualquer país e no outro dia o atacava, não quis trabalhar de acordo com as indicações do plano. Sucre disse a si mesmo, tais indicações são um despiste. O tesouro está muitos metros abaixo do boneco, os citados 4 depósitos não me interessam. Assim, pois, abandonou as indicações e se foi ao fundo. Quando assomei ao buraco aquele, só vi um precipício, negro, profundo, espantoso. Amigo Sucre, disse-lhe, o senhor cometeu um erro muito grave, deixou o tesouro acima, nos 4 depósitos e foi ao fundo. Ninguém enterra um tesouro a tanta profundidade. É ostensível que tais palavras, por mim pronunciadas, levavam a fragrância da sinceridade e o perfume da cortesia. Entretanto devemos falar sem rodeios, para dar ênfase ao eu da cobiça. Inquestionavelmente, este último ressaltava, exorbitantemente, em meu amigo, combinando-se com a astúcia, a desconfiança e a violência. De nenhuma maneira foi, para mim, algo insólito que Sucre, então, trovejasse e relampejasse vociferando até endossando coisas nas quais jamais havia pensado. Pobre Sucre! Ameaçou-me de morte, acreditou, por um instante, que eu, disse, estava muito de acordo com seus conhecidos inimigos, talvez com o propósito de roubar-lhe o tesouro. Depois de tudo e vendo minha espantosa serenidade, convidou-me a seu refúgio de trincheira a tomar café. Antes de afastar-me, definitivamente, daquela hispânica cidade em outros tempos conhecida como Nova Granada, fez-me aquele amigo outra petição, suplicou-me, de todo o coração, que estudasse, com o Eidolon, seu trabalho subterrâneo. Eu também queria fazer uma exploração astral naquela fundura e por isso acedi à sua petição. E sucedeu que, numa noite deliciosa de plenilúnio, acostei-me muito tranquilo, em decúbito dorsal, boca para cima, e com o corpo bem relaxado. Sem preocupação alguma propus-me vigiar, espiar meu próprio sono. Queria utilizar, para minha saída astral, aquele estado de transição existente entre a vigília e letargia. Quando começou o processo de sonolência, quando começaram a surgir as imagens próprias dos sonhos, delicadamente como sentindo-me um espírito, fiz um esforço para eliminar a preguiça e, então, levantei-me da cama. Saí de minha recâmara como se fosse um fantasma, caminhando delicadamente, e logo abandonei a casa. Pelas ruas da cidade flutuava deliciosamente, cheio de uma delicada voluptuosidade espiritual. Não me foi difícil orientar-me, prontamente estive no lugar dos acontecimentos, no terreno dos fatos. Ante aquele buraco negro e horrível que já tinha mais de 70 metros de profundidade, um velhinho anão, um pigmeu, um gnomo de respeitável barba branca, contemplou-me inocente. Flutuando na atmosfera, desci suavemente, até o fundo aquoso da nefasta cova de cobiças. Tocando meus pés sidéreos no limo da terra úmida e sombria, fiz com agrado um esforço mais e penetrei no interior desta, sob o fundo mesmo do poço. Quão suavemente descia com o Eidolon, sob o assento negro de tal antro, do qual emanara muita água. Examinando detalhadamente cada rocha de granito submergida sob as águas caóticas, adentrei-me muito profundamente, sob aquele subsolo. É evidente que meu amigo de outrora havia deixado o fabuloso tesouro lá em cima como já o dissemos em parágrafos anteriores. Agora, nestas regiões abismais, só havia, ante minha insignificante pessoa, pedras, lodo, água. Mas, de repente, algo inusitado sucede, estou ante um canal horizontal que, saindo daquele terreno, dirige-se para a rua. Que surpresa! Sucre nada me havia falado disto, nunca me disse que em semelhantes profundidades pensara fazer uma perfuração horizontal. Serenamente deslizei com o Eidolon, por entre o sobredito canal inundado pelas águas, avancei um pouco mais e logo saí à superfície pelo lado da rua. Concluída a exploração astral, regressei a meu corpo físico, a investigação, obviamente, foi maravilhosa. Mais tarde, quando comuniquei tudo isto a meu amigo, viu muito triste, este homem sofria o indizível, queria ouro, esmeraldas, riquezas, a cobiça o estava tragando vivo. Entretanto, justificava-se, dizendo que todo esse tesouro necessitava para fazer uma revolução proletária, disse que necessitava investir esse dinheiro em armamentos, etc. Quão horrível é a cobiça! Em tal lugar só reinava o medo, a desconfiança, o revólver, o fuzil, a espionagem, a astúcia, os pensamentos de assassinato, as ânsias de mandar, imperar, subir ao topo da escada,
fazer-se sentir, etc. Quando saí daquela cidade, tomei a resolução de jamais voltar a intervir nesses motivos de cobiça. Vendei o que possuís, disse o Cristo, e dai esmola, fazei-vos bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que não se esgote, onde ladrão não chega, nem cupim destrói. Porque onde está vosso tesouro, ali estará, também, vosso coração. Traição. Um a um, com o outro, de tantos entre muitos, sobressaem entre as três imundas bocas desse vil gusano que atravessa o coração do mundo, Judas, Brutus e Cassius. Voltar às malfeitorias de Roma e topar com Brutus, assinalado com uma faca da mão de Deus, remeter-se a esses originais, saborear o caramelo venenoso, certamente, não é nada agradável, mas é urgente tirar do poço dos séculos certas recordações dolorosas. Transpassado de angústia, sem vanglória alguma, em estado de alerta novidade, conservo, com energia, a vivente recordação daquela minha reencarnação romana, conhecida com o nome de Júlio César. Então tive que sacrificar-me pela humanidade, estabelecendo o cenário para a quarta sub-raça desta nossa quinta raça raiz. Valha-me Deus e Santa Maria! Se algum erro muito grave cometi naquela antiguidade, foi haver-me filiado à ordem da jarreteira, entretanto, é óbvio que quiseram os deuses perdoar-me. Encimar-se até as nuvens, sobre suas amizades, não é em verdade nada fácil, e, contudo, é evidente que o logrei, surpreendendo a aristocracia romana. Ao relatar isto não me sinto envaidecido, pois, bem sei que só eu gosta de subir, trepar ao topo da escada, fazer-se sentir, etc. Cumpro com o dever de narrar e isso é tudo. Quando saí para as Gálias, roguei a minha bela esposa Calpurnia que, ao regresso, enviasse a meu encontro nossos 2 filhos. Brutus morria de inveja, recordando minha entrada triunfal na cidade eterna, e entretanto, parecia olvidar, de propósito, meus espantosos sofrimentos nos campos de batalha. O direito de governar aquele império, certamente, não me foi dado de regalo, bem sabem os divinos e os humanos o muito que sofri. Bem que poderia salvar-me da pérfida conjuração, se tivesse sabido escutar o velho astrólogo que visitava a minha mansão. Desafortunadamente, o demônio dos ciúmes torturava meu coração, aquele ancião era muito amigo de Calpurnia e isto não me agradava muito. Na manhã daquele dia trágico, ao levantar-me do leito nupcial, com a cabeça coroada de lauréis, Calpurnia me contou seu sonho, havia visto, em visão, de noite, uma estrela caindo dos céus à terra e me advertiu, rogando-me que não fosse ao Senado. Inúteis foram as súplicas de minha esposa. Hoje irei ao Senado, respondi de forma imperativa. Recorde-se que hoje uma família amiga nos convidou para um jantar nos arredores de Roma, o senhor aceitou o convite. Replicou Calpurnia. Não posso assistir a esse jantar, objetei. Vais, então, deixar essa família aguardando? Tenho que ir ao Senado. Horas mais tarde, em companhia de um auriga, marchava em carro de guerra, rumo ao Capitólio da Águia Romana. Bem rápido cheguei ali, entre os vivas tremendos das excitadas multidões. Salve César! Gritavam-me. Alguns notáveis da cidade rodearam-me no átrio do Capitólio, respondi perguntas, esclareci alguns pontos, etc. De repente, de forma inusitada, aparece diante de mim um ancião astrólogo, aquele que antes me havia advertido sobre os tistilos de março e os terríveis perigos, entrega-me, com sigilo, um pedaço de pergaminho, no qual estão anotados os nomes dos conjurados. O pobre velho quis salvar-me, mas tudo foi inútil, não lhe fiz caso, ademais, encontrava-me muito ocupado, atendendo a tantos ilustres romanos. Depois, sentindo-me invencível e invulnerável, com essa atitude cesárea que me caracterizava, avancei rumo ao Senado por entre as colunas olímpicas do Capitólio. Mas, ai de mim! Os conjurados, atrás dessas heróicas colunas, espreitavam-me, o afiado punhal assassino rasgou minhas costas. Acostumado a tantas batalhas, instintivamente tratei de empunhar minha espada, mas sinto que desmaio, vejo Brutus e exclamo, tu também, filho meu? Logo, a terrível parca leva a minha alma. Pobre Brutus, o eu da inveja lhe havia devorado as entranhas e o resultado não podia ser outro. 2 reencarnações mais tive na Roma Augusta dos Césares, e, logo, muitas variadas existências com um magnífico karma, na Europa, durante a Idade Média e o Renascimento. Em tempos do terrível inquisidor Tomás de Torquemada, eu me reencarnei na Espanha, e este é outro relato muito interessante. Falar sobre o citado inquisidor e o Santo Ofício,
certamente não resulta muito agradável, porém, isso é agora conveniente. Eu fui, então, um marquês muito célebre que, por desgraça, teve que se pôr em contato com aquele execrável inquisidor, tão perverso como aquele outro chamado Juan de Arbuzes. Naquele tempo, eu reencontrei o traidor Brutus, reincorporado em novo organismo humano. Que conde tão incisivo, mordaz e irônico! Boa burla fazia da minha pessoa! Que insultos! Que sarcasmos! De nenhuma maneira queria eu enfrascar-me em novas disputas, não tinha ganas de enfadar-me. A rusticidade, a grosseria, a incultura daquele nobre me desagradava espantosamente, mas não queria censurá-lo, pareceu-me bom evitar novos duelos, e por isso, busquei o inquisidor. Qualquer dia desses tantos, bem de manhã, dirigi-me ao Palácio da Inquisição, devia buscar solução inteligente ao meu mencionado problema. Ó senhor Marquês! Que milagre ver o senhor por aqui! Em que posso servi-lo? Assim contestou a minha saudação um monge que estava sempre à porta do palácio, onde funcionava o santo ofício. Muitas graças, sua reverência, disse. Venho pedir-lhe uma audiência com o senhor inquisidor. Hoje é um dia de muitas visitas, senhor Marquês, porém, tratando-se do senhor, vou imediatamente diligenciar sua audiência. Ditas tais palavras, desapareceu aquele frade, para reaparecer, ante mim, instantes depois. Passe, senhor Marquês. Consegui para o senhor a audiência. Muito obrigado, sua reverência. Atravessei um pátio e penetrei num salão o qual estava em completa escuridão, passei para outra sala e achei-a também em trevas, penetrei, por último, na terceira peça e sobre a mesa resplandecia uma lâmpada. Ali encontrei o temível inquisidor Torquemada. Aquele cenobita parecia, certamente, um santo. Que olhar! Que atitudes tão beatíficas! Que poses pietistas! Sobre o seu peito resplandecia um crucifixo. Quantas santarronices, Deus meu! Que dissimulação tão horripilante! É ostensível que o eu farisaico estava bem forte nesse monge azul. Depois de muitas saudações e reverências, de acordo com os costumes daquela época, sentei-me ante a mesa junto ao frade. Em que posso servi-lo, senhor Marquês? Fale o senhor. Muito obrigado, vossa senhoria. Sucede que o conde fulano de tal tem feito a minha vida impossível, insultando-me por inveja, ironizando-me, caluniando-me, etc. Oh! Não se preocupe o senhor por isso, senhor Marquês, já contra esse conde temos aqui muitas queixas. Imediatamente darei ordens para que o capturem. Encerrá-lo-emos na torre de martírio. Arrancar-lhe-emos as unhas das mãos e dos pés e lhe poremos, nos dedos, chumbo derretido para torturá-lo, depois queimaremos suas plantas com carvões acesos e, por último, o queimaremos vivo na fogueira. Porém, por Deus! Ter-se-á tornado louco esse monge? Jamais pensei ir tão longe, só buscava na casa inquisitorial uma demonstração cristã para esse conde, no qual se haviam reincorporado aqueles valores que outrora estiveram metidos na personalidade de Brutus. Aquele monge azul, sentado ante a mesa sacra, com esse rosto de penitente anacoreta, em atitude pietista e o Cristo colocado no pescoço. Aquela singular figura beatífica, tão devota e cruel, tão doce e bárbara, tão santarrona e perversa. Aquele malvado com pele de ovelha despertou, no interior de minha consciência, um não sei que e senti que aquilo que tenho de Bodhisattva se sublevava, protestava, gemia. Uma tempestade íntima havia instalado em mim mesmo, o raio, o trovão não demorou em aparecer e então. Ó Deus! Sucedeu o que tinha que suceder. É o senhor um perverso, lhe disse. Eu não vim pedir-lhe que queime vivo a ninguém, só vim solicitar-lhe uma admoestação para esse nobre, o senhor é um assassino. Por isso é que não pertenço à sua seita, etc., etc., etc. Ah! Agora temos essa, senhor Marquês? Enfurecido o prelado fez ressonar, com veemência, uma sonora campainha e então, como por encanto, apareceram no recinto uns quantos cavaleiros armados até os dentes. Prendei a este! Exclamou o abade. Um momento. Respeitai as regras da cavalaria, recordai que estamos entre cavaleiros, não tenho espada. Dai-me uma e me baterei com cada um de vós. Um desses varões, fiel ao código da cavalaria,
entregou-me uma espada e logo saltei sobre ele como um leão. Não era em vão que eu tinha fama de ser um grande espadachim. Esses eram meus tempos de Bodhisattva caído. Como voam no ar os flocos de neve congelada ao sopro do etéreo boreal, espargiam-se, dentro daquele recinto inquisitorial, as fortes e resplandecentes armaduras, os escudos convexos, as couraças duras e as lanças de freixo. E acendia Urano seu esplendor, e, certamente, ria a terra iluminada pelo brilho do bronze trepidando sob as plantas dos guerreiros, e no meio deles, estava eu batendo-me em dura briga com esse outro cavaleiro. Como se destroça a ligeira nave, quando a água do mar, inflada pelos ventos que sopram com veemência desde as nuvens, a assomete, cobrindo-a por completo de espuma, enquanto o ar faz gemer a vela, assustando os marinheiros com a morte próxima. Assim, o temor destroçava, em seus peitos, o coração daqueles cavaleiros que contemplavam a batalha. Obviamente, eu era vitorioso entre o estrondoso chocar dos aços e só faltava usar a minha melhor estocada para pôr fora de combate aquele guerreiro. Espantados os senhores ante a proximidade inevitável da terrível parca soberana, olvidaram-se de todas as regras cavaleirescas, e então, em grupo me atacaram. Isso, sim, não o aguardava. Foi grave, para mim, ter que defender-me de todo aquele grupo bem armado. Tive que pelejar até ficar exausto, extenuado, vencido, pois eles eram muitos. O que sucedeu depois é bem fácil adivinhar. Fui queimado vivo na fogueira, em pleno pátio do Palácio da Inquisição. Amarrado a um poste desapiedado, sobre a lenha verde que ardia com fogo lento, senti dores impossíveis de descrever com palavras, e então vi como minhas pobres carnes incineradas se desprendiam, caindo entre as chamas. Entretanto, a dor humana, por muito grave que seja, tem, também, um limite bem definido, além do qual existe felicidade. Não é, pois, de estranhar que por fim experimentasse certa dita, senti sobre mim algo muito agradável, como se uma chuva refrescante e benfeitora estivesse caindo do céu. Ocorreu-me dar um passo. Quão suave o senti! Saí daquele palácio caminhando devagarinho, e não pesava nada, estava já desencarnado. Assim foi como vim a morrer durante aquela época espantosa da Santa Inquisição. O arcano 14 do Livro de Ouro, o Tarô, nos ensina como a água da vida passa de uma ânfora a outra. Não é, pois, de estranhar que, depois daquela borrascosa reencarnação, com tantos títulos de nobreza que de nada me valeram ante o terrível inquisidor Tomás de Torquemada, voltasse a tomar corpo físico. Então me chamei Simão Bleleiro e andei pela Nova Espanha. Não é meu propósito falar, no presente capítulo, sobre essa minha nova vida, nem sobre a minha anterior existência no México porfirista de antanho, só quero referir-me, agora, à minha atual reencarnação. O nêmesis da vida teve que me pôr, novamente, em contato com esses valores que outrora estiveram reincorporados na personalidade de Brutus. Eu permiti a certo cavalheiro, retorno de tais valores, fazer algum labor no templo. Muitas pessoas o escutaram e até parecia muito cheio de sinceridade, falava sobre gnose e as gentes o aplaudiam. Mas, de repente, algo inusitado sucede. Um dia qualquer entra no santuário com atitudes agressivas. Soa. Troveja. Relampeja. Converte-se num insultador. Eu me limito, então, a perdoar e bendizer, logo se retira ameaçando. Aquele ego havia voltado às suas antigas andanças, outra vez suas conhecidas calúnias e ameaças. Tais despropósitos e mentiras inflamantes tinham, no fundo, certos sonhos sem tom nem som, nos quais me via por caminhos muito escuros, cometendo infindáveis delitos. Resulta palmário e manifesto que aquele espírito perverso que ele via em seus sonhos absurdos, era um eu criado por ele mesmo desde a antiga Roma. Tal eu de Brutus assumia, sob seus impulsos infraconscientes, minha própria forma e figura. Não é demais comentar que algum desses seus outros eus, assumindo certa forma Jesus-cristiana, encomendara-lhe a missão de assassinar-me, assim o manifestou na praça pública. Para libertar-me de tão ancestral inimigo, foi necessário pôr o caso em mãos de Anubis, o chefe dos senhores do Karma. Desde então, Brutus se afastou de mim, faz muito tempo que não o vejo neste mundo físico. Do dito sobre Brutus e suas visões sonhadoras, conclui-se que ninguém, em verdade, pode converter-se em investigador competente da vida nos mundos superiores, enquanto não tenha dissolvido o eu psicológico e todos os elementos subjetivos que condicionam as percepções. Ingrato a seus benfeitores, com muito trabalho de cavalheiro, sem dúvida, Brutus aceitou a gnose e o Sahaja Maituna.
sem inibir-se no conhecimento de uma causa, mas dando as costas ao guru, um mestre, trabalhou na frágua acesa de Vulcano inutilmente, porque Devi Kundalini não premia jamais a traição. Ainda que se trabalhe muito seriamente com o sexo yoga, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes jamais subiria pela espinha dorsal dos traidores, assassinos, adúlteros, violadores e perversos. Devi Kundalini nunca se converteria em cúmplice do delito, o fogo sagrado acende de acordo com os méritos do coração. Magia sexual é fundamental, porém, sem santidade não são possíveis os triunfos espirituais. Brutus pensou em um Kundalini mecânico e se equivocou lamentavelmente, a Divina Mãe é muito exigente. Para o indigno todas as portas estão fechadas, menos uma, a do arrependimento. Desafortunadamente, Brutus não quis golpear nessa porta e o fogo sagrado, em vez de subir por seu canal medular, precipitou-se desde o cóccix, convertendo-se no abominável órgão kundartiguador, a cauda de Satã. Uma noite estrelada, conversando nos mundos superiores, com meu grande amigo, o resplandecente anjo Adonai, que agora tem corpo físico, tive que receber uma notícia extraordinária. Fulano de tal, Brutus, disse o anjo, despertou no mal e para o mal. Isto comprovei alguns dias depois, ao encontrá-lo nos mundos superiores. Concluiremos o presente capítulo com aquelas palavras que escutara, em êxtase, Daniel, o profeta eterno, e que se referem aos tempos do fim. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns, para a vida eterna e outros, para a vergonha e confusão perpétua. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multidão, como as estrelas na perpétua eternidade. Porém, tu, Daniel, encerra as tuas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão daqui para lá e a ciência aumentará. Em se tratando de compreender, fundamentalmente, qualquer defeito de tipo psicológico, devemos ser sinceros com nós mesmos. Desafortunadamente, Pilatos, o demônio da mente, sempre lava as mãos, nunca tem culpa, jamais reconhece seus erros. Sem evasivas de nenhuma espécie, sem justificativas e sem desculpas, devemos reconhecer nossos próprios erros? É indispensável autoexplorar-nos para autoconhecer-nos profundamente e partir da base zero radical. O fariseu interior é óbice para a compreensão. Presumir-se de virtuoso é absurdo. Uma vez fiz, a meu guru, a seguinte pergunta: existe alguma diferença entre a tua monada divina e a minha? O mestre respondeu: nenhuma. Porque tu e eu e cada um de nós não é mais que um mau caracol no seio do Pai. Ajuizar a outros e qualificá-los de magos negros resulta incongruente, porque toda humana criatura, enquanto não haja dissolvido o eu pluralizado, é mais ou menos negra. Autoexplorar-se intimamente é, certamente, algo muito sério. O ego é, realmente, um livro de muitos tomos. Em vez de render culto ao execrável demônio Algol, convém beber o vinho da meditação na taça da perfeita concentração. Atenção plena, natural e espontânea em algo que nos interessa, sem artifício algum é, em verdade, concentração perfeita. Qualquer erro é polifacético e se processa, fatalmente, nas 49 guaridas do subconsciente. O ginásio psicológico é indispensável, afortunadamente o temos e este é a própria vida. A senda do lar doméstico, com seus infinitos detalhes, muitas vezes doloroso, é o melhor salão do ginásio. O trabalho fecundo e criador, mediante o qual nós ganhamos o pão de cada dia, é outro salão de maravilhas. Muitos aspirantes à vida superior anelam, com desespero, evadir-se do lugar onde trabalham, não circular mais pelas ruas de seu povo, refugiar-se no bosque, com o propósito de buscar a liberação final. Essas pobres gentes são semelhantes a rapazes gazeadores que fogem da escola, quando não assistem às classes, que buscam escapatórias. Viver de instante a instante, em estado de alerta percepção, alerta novidade, como vigia em época de guerra, é urgente, indispensável, se, em realidade, queremos dissolver o eu pluralizado. Na inter-relação humana, na convivência com nossos semelhantes, existem infinitas possibilidades de autodescobrimento. É inquestionável, e qualquer um o sabe, que, na inter-relação, os múltiplos defeitos que levamos escondidos entre as ignotas profundidades do subconsciente, afloram sempre naturalmente, espontaneamente, se estamos vigilantes, então os vemos, os descobrimos. Entretanto, é óbvio que a autovigilância deve, sempre, processar-se de momento em momento.
Defeito psicológico descoberto deve ser integralmente compreendido nos distintos reconcavos da mente. Não seria possível a compreensão profunda sem a prática da meditação. Qualquer defeito íntimo resulta multifacético e com diversos enlaces e raízes que devemos estudar judiciosamente. Autorrevelação é possível quando existe compreensão íntegra do defeito que, sinceramente, queremos eliminar. Autodeterminações novas surgem da consciência, quando a compreensão é unitotal. Análise superlativa é útil, se a combinamos com a meditação profunda, então brota a labareda da compreensão. A dissolução de todos esses agregados psíquicos, que constituem o ego, precipita-se, se sabemos aproveitar até o maximum as piores adversidades. Os difíceis ginásios psicológicos no lar ou na rua, ou no trabalho, nos oferecem sempre as melhores oportunidades. Cobiçar virtudes resulta absurdo, o melhor é produzir mudanças radicais. O controle dos defeitos íntimos é superficial e está condenado ao fracasso. Mudanças de fundo é o fundamental e isto só é possível compreendendo, integralmente, cada erro. Eliminando os agregados psíquicos que constituem o mim mesmo, o si mesmo, estabelecemos, em nossa consciência, alicerces adequados para a ação reta. Mudanças superficiais de nada servem, necessitamos, com urgência inadiável, mudanças de fundo. Compreensão é o primeiro, eliminação, o segundo. Eliminação. O coito químico subliminal origina comoções nervosas transcendentes e extraordinárias vibrações áuricas entre os muito diversos componentes do humano casal Adão-Eva. As divinas radiações de tipo sexual têm sido qualificadas, pelos melhores tratadistas do esoterismo, como luz ódica. Havendo começado já a ciência a estudar a teoria astral do corpo humano, convém, para maior simplicidade, usar os termos da tradição antiga. Aqui, o Odé, fora de toda dúvida, o brilhante magnetismo positivo-ativo, dirigido pelo poder maravilhoso da vontade consciente. Aqui, o OB é o fluido magnético passivo, governado, muito sabiamente, pela inteligente faculdade conhecida como imaginação criadora. Aqui, o Aur é o agente luminoso diferenciado, os gênios lucis do anfiteatro cósmico. Uma imagem régia que guarda sublime concordância com o magnetismo sexual de Eros, é a já conhecida do famoso caduceu de Mercúrio, cingida de serpentes, a víbora flamígera solar da direita representa Od, a cobra lunar e úmida da esquerda alegoriza Ob, no remate magnífico do misterioso caduceu, resplandece, gloriosamente, o globo de Aur ou a igualdade da luz mediante o coito metafísico, o azoto e a magnésia dos antigos alquimistas, a luz astral polarizada sofre alterações notáveis. Tais alterações íntimas influem, secretamente, sobre as relações eletroquímicas nas últimas unidades vitais do nosso organismo, para transformar sua estrutura. Valdemar diz, quando os químicos nos dizem que a totalidade dos biocatalisadores de um organismo aparece como um sistema ordenado dos inferiores fatores teleocausais que se acham sob a legalidade da vida, ou seja, a serviço dos superiores objetivos do organismo, não resulta difícil completar que a formação de emoções internas, reflexos ou impulsos, depende dos fatores radiocausais da aura. Demos de maneira comparativa, diz Valdemar, uma olhada nas relações de elétrons e íons da substância vivente nos aproximaremos, de maneira considerável, da compreensão do anteriormente dito. É algo palmário e manifesto que, no instante maravilhoso do Jardim das Delícias, no momento delicioso em que o membro viril entra profundamente na vagina da mulher, apresenta-se uma espécie muito singular de indução elétrica. É indubitável que, então, os fatores teleocausais da aura, sob o impulso elétrico, oferecem possibilidades surpreendentes. Mudanças psicológicas de fundo podem surgir nas profundezas da consciência, se sabemos aproveitar, inteligentemente, a cósmica oportunidade que se nos brinda. Perde-se tal oportunidade de maravilhas, quando só nos propomos gratificar nossos sentidos. Desditado, o Sansão da Cabala, que se deixa adormecer por Dalila, o Hércules da ciência, que troca seu cetro de poder pelo osso de Onfalha, sentirá, prontamente, as vinganças de Dejanira e não lhe ficará mais remédio que a fogueira do Monte Etna, para escapar dos devoradores tormentos da túnica de Neso. Concupiscência é abominação, cair como uma besta no leito de proscuto, equivale a perder a melhor das oportunidades. Em vez da incontinência fatal da libido sexual, melhor é orar, escrito está, com palavras de fogo, no livro de todos os enigmas, que o coito é uma forma de oração. O patriarca agnóstico Santo Agostinho disse enfaticamente, por que não haveremos de crer que os humanos puderam, antes da queda no pecado, dominar os órgãos sexuais,
assim como os restantes membros do corpo, aos quais serve a alma, através do desejo, sem moléstia nem excitação? Santo Agostinho propõe a tese incontrovertível de que só atrás do pecado, ou do tabu, formou-se a libido, a agitação despótica ou arbitrária, carnal ou instintiva, potência sexual incontrolada após o pecado, a natureza, que antes não se envergonhava, sentiu a libido, recatou-se e se envergonhou dela, porque havia perdido a força soberana que, originalmente, oferecia todas as partes do corpo. O segredo da felicidade do Deus íntimo de cada criatura consiste na relação dele consigo mesmo. O próprio estado divinal é, fora de toda dúvida, o da dita suprema, um desejo e prazer sexual que permanecem invariáveis em Eones e que procedem da relação da divindade consigo mesma. Em último extremo, os 7 cosmos, que resplandecem gloriosamente no espaço infinito, enlaçam-se sexualmente. Por que haveria de ser exceção um microcosmo homem? Ele e ela sempre se adoram, tu o sabes. O prazer sexual é, pois, um direito legítimo do homem e advém, como já dissemos, da relação da divindade consigo mesma. Com outras palavras enfatizaremos a realidade transcendental dizendo, o deleite sexual é terrivelmente divino. Santo Alberto diz que o homem espiritual deve dirigir o comércio carnal a um objetivo moral e que uma função da sexualidade, baseada só no prazer dos sentidos, pertence aos vícios mais infamantes. Nestes instantes, resulta oportuno recordar que aqueles troncos, ou tábuas da lei, onde Moisés escrevera, por mandato de Odeve, os preceitos luminosos do Decálogo, não são, senão, uma dupla lança das runas, sobre cujo significado fálico devemos meditar profundamente. O amor é o fiat lux do livro de Moisés, o grande desiderato cósmico sexual, a lei divinal para todos os continentes, mares, mundos e espaços. O Sahaja Maituna, o sexo yoga, é o fundamento diamantino e eternal do fiat luminoso e espermático do primeiro instante. É inquestionável que, se empunhamos, valorosamente, a lança sexual de Eros com o ação propósito de reduzir a poeira cósmica, em sucessiva ordem, a cada um dos variados elementos subjetivos que levamos dentro, brota, então, a luz. Dentro de cada um desses variados e pendenciadores e os gritalhões que personificam nossos erros de tipo psicológico, existe substância, essência anímica. Assim como o átomo, ao ser fracionado, libera energia, assim, também, a desintegração total de qualquer desses variados eus infernais libera essência, luz. Devemos, pois, fabricar luz, fazer luz. Luz, mais luz. Gritou Goethe com todas as forças de sua alma, momentos antes de morrer. Compreensão é básica em psicologia transcendental, mas, é óbvio que não é tudo, necessitamos eliminar. Em Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, está a chave. Não é possível eliminar os diabos, defeitos psicológicos, sem o auxílio de Devi Kundalini. Tu o sabes. E nossa mãe cósmica particular, é, certamente, o desdobramento maravilhoso de nossa própria monada divina e, ainda que careça de forma concreta, pode, se assim o quiser, assumir humana e maternal figura. No momento supremo da entrega sexual, em pleno coito, meditai e orai, para que não caiais em tentação. Nesses instantes de dita, rogai com todas as forças de vossa alma, suplicai a vossa divina mãe Kundalini, para que elimine, de vosso interior, o eu diabo. Quero referir-me ao defeito psicológico que, através da meditação profunda, haveis compreendido em todos os níveis da mente. Assim é como vamos morrendo de instante a instante. Só com a morte advém o novo. O fogo sagrado. O descenso à nona esfera, o sexo, foi, desde os antigos tempos, a prova máxima para a suprema dignidade do hierofante, Hermes, Buda, Jesus, Dante, Zoroastro, Quetzalcoatl, etc., 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 tiveram que passar por essa terrível prova. Ali baixa Marte, para retemperar a espada e conquistar o coração de Vênus, Hércules, para limpar os estábulos de Alges e Perseu, para cortar a cabeça da Medusa com sua espada flamígera. O círculo perfeito com o ponto mágico no centro, símbolo sideral e hermético do astro-rei e do princípio substancial da vida, da luz e da consciência cósmica, é, fora de toda dúvida um emblema sexual maravilhoso. Tal símbolo expressa, claramente, os princípios masculino e feminino da nona esfera. É inquestionável que o princípio ativo de radiação e penetração se complementa, no nono círculo dantesco, com o princípio passivo de recepção e absorção.
A serpente bíblica nos apresenta a imagem do Logos Criador, ou força sexual, que começa sua manifestação desde o estado de potencial latente. O fogo serpentino, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, dorme enroscada 3 vezes e meia, dentro do chakra Muladhara, situado no osso coxígeo. Se reflexionamos, muito seriamente, nessa íntima relação existente entre o S e o Tau, cruz ou T, chegamos à conclusão lógica de que, só mediante o Sahaja Maithuna, magia sexual, pode-se despertar a cobra criadora. A chave, o segredo, tenho publicado em quase todos os meus livros anteriores e consiste em não derramar, jamais na vida, o vaso de Hermes, o enseminis, durante o transe sexual. Conexão do Lingam Yoni, falo útero, sem ejacular nunca esse vidro líquido, flexível, maleável, o enseminis, porque nessa supradita substância que os fornicários derramam miseravelmente, encontra-se, em estado latente, todo o ens virtutis do fogo. Obediente à deusa que lança uma serpente adormecida no Svayambulingam e, maravilhosamente ornada, desfruta do amado e de outras belezas. Acha-se presa pelo vinho e irradia com milhões de raios. Será despertada, durante a magia sexual, pelo ar e pelo fogo, com os mantras Eidrão e pelo mantra o H só aspirado como no inglês, ou como o J espanhol. Cantai estes mantras nesses preciosos instantes em que o falo esteja metido dentro do útero, assim despertará a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Iau é o mantra básico fundamental do Sahaja Maithuna, entoai cada letra em separado, prolongando seu som, quando estejais trabalhando no Laboratório Oratorium do terceiro Logos, em plena cópula metafísica. A transmutação sexual do enseminis em energia criadora é um legítimo axioma da sabedoria hermética. A bipolarização desse tipo de energia cósmica, dentro do organismo humano, foi, desde os antigos tempos, analisada muito cuidadosamente nos colégios iniciáticos do Egito, México, Grécia, Índia, Pérsia, etc. O ascenso milagroso da energia seminal até o cérebro faz-se possível graças a certo par de cordões nervosos que, em forma de 8, desenvolve-se esplendidamente, à direita e à esquerda da espinha dorsal. Chegamos, pois, ao caduceu de Mercúrio, com as asas do espírito maravilhosamente abertas. O mencionado par de cordões nervosos jamais poderia ser encontrado com o bisturi. Estes 2 fios são bem mais de natureza etérica, tetradimensional. Não há dúvida de que estas são as 2 testemunhas do Apocalipse de São João, as 2 olivas e os 2 candelabros que estão diante do Deus da Terra. No país sagrado dos Vedas, este par de nervos, classicamente, conhecido com os nomes sânscritos de Ida e Pingala, o primeiro se relaciona com a fossa nasal esquerda e o segundo, com a direita. É óbvio que o primeiro destes 2 renades é de natureza lunar, é ostensível que o segundo é de tipo solar. A muitos estudantes gnósticos pode surpreender um pouco quem, sendo Ida de natureza fria e lunar, tem as suas raízes no testículo direito. A muitos discípulos do nosso movimento gnóstico internacional poderá cair como algo insólito e inusitado a notícia de que, sendo Pingala de tipo exclusivamente solar, parta, realmente, do testículo esquerdo. Entretanto, não devemos surpreender-nos, porque tudo na natureza se baseia na lei das polaridades. O testículo direito encontra seu polo oposto, precisamente, na fossa nasal esquerda. O testículo esquerdo acha seu antipolo perfeito na fossa nasal direita. A fisiologia esotérico-gnóstica ensina que, no sexo feminino, as 2 testemunhas partem dos ovários. É indubitável que, nas mulheres, a ordem deste par de olivas do templo se inverte harmoniosamente. Velhas tradições que surgem, como por encanto, da noite profunda de todas as idades, dizem que, quando os átomos solares e lunares do sistema seminal fazem contato no tribeni, próximo do osso coxígeo, então, por indução elétrica, desperta uma terceira força de tipo mágico, quero referir-me ao Kundalini, o fogo místico do olhar gnóstico, mediante o qual podemos reduzir à poeira cósmica o ego animal. Escrito está, nos velhos textos da sabedoria antiga, que o orifício inferior do canal medular, nas pessoas comuns e correntes, encontra-se hermeticamente fechado, os vapores seminais o abrem, para que a cobra sagrada penetre por ali. Ao longo do canal medular, processa-se um jogo maravilhoso de variados canais que se penetram e se compenetram mutuamente, sem se confundir, porque estão situados em distintas dimensões. Não é demais recordar o glorioso Sushumna e o famoso Chitra, e o centralize o Brahmanadi, é inquestionável que por este último acende o fogo flamígero. Em se tratando da verdade, devemos ser muito francos, certamente é uma espantosa mentira atrever-se a dizer que,
depois de haver encarnado o Jivatma, o ser, no coração, a serpente sagrada empreende a viagem de retorno até ficar, novamente, encerrada no chakra Muladhara. É uma horrível falsidade afirmar, ante Deus e ante os homens, que a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, depois de haver gozado sua união com Paramashiva, separe-se cruelmente, iniciando a viagem de retorno para o centro coxígeo. Tal regresso fatal, tal descenso até o Muladhara só é possível, quando o iniciado, em pleno coito, derrama o sêmen e então perde a espada flamígera e cai fulminado ao abismo, sob o raio terrível da justiça cósmica. O ascenso do Kundalini, ao longo do canal medular, realiza-se muito lentamente, de acordo com os méritos do coração. Os fogos do Kárdias controlam o desenvolvimento milagroso da serpente sagrada. Devi Kundalini não é algo mecânico, como muitos supõem, a serpente ígnea só desperta com o amor autêntico entre esposo e esposa, nunca subiria pelo canal medular dos adúlteros. Em um passado capítulo deste livro, algo dissemos sobre os 3 tipos sedutores, Dom Juan Tenório, Casanova e Diabo. É óbvio que o terceiro destes resulte, certamente, o mais perigoso. Não devemos, pois, estranhar que esta classe de sujeitos tipo Diabo com o pretexto de praticar o Sahaja Maituna, seduzam muitas ingênuas damas. É bom saber que, quando Adit, a serpente alada de luz, desperta, para iniciar sua marcha ao longo do canal medular espinhal, emite um som misterioso, muito similar ao de qualquer víbora que é cutucada com um pau. O tipo Diabo, esse que seduz aqui, lá e acolá, com o pretexto de trabalhar na nona esfera, esse que abandona sua esposa, porque diz que já não serve para o trabalho na frágua acesa de Vulcano, em vez de despertar o Kundalini, despertará o abominável órgão kundartiguador. Certo iniciado, cujo nome não menciono neste tratado, comete o erro de atribuir ao Kundalini as sinistras qualidades do abominável órgão kundartiguador. É ostensível que tal erro está causando danos muito graves entre os círculos pseudo-esotéricos e pseudo-ocultistas. É urgente, inadiável compreender que, de modo algum, é possível eliminar todos esses eus pendenciadores e gritalhões que levamos dentro, se não apelamos ao auxílio da Kundalini. Aquele iniciado que cometeu o delito de pronunciar-se, em malfadada hora, contra o Kundalini, é óbvio que será devidamente castigado pelos juízes da lei da Katância. Quero referir-me aos juízes do Karma superior, ante os quais comparecem os mestres da loja branca. Em nome disso que não tem nome, digo, o Kundalini é a dua da mística, Deus-Mãe, Isis, Maria, ou, melhor dizendo, Ran-Ió, Adonia, Ensoberta, Reia, Cibeles, Tonantzin, etc., o desdobramento transcendental de toda a monada divinal, no fundo profundo de nosso ser. Analisando raízes, esclareço, a palavra Kundalini vem de 2 termos, Kundalini Kunda nos recorda o abominável órgão kundartiguador. Lini, palavra atlante que significa fim. Kundalini, fim do abominável órgão kundartiguador. É óbvio que, com o ascenso da flama sagrada pelo canal medular, chega a seu fim o órgão das abominações, conclui a força foática cega. Tal forrar negativo é o agente sinistro em nosso organismo, mediante o qual, o ideoplástico se converte nessa série de eus que personificam nossos defeitos psicológicos. Quando o fogo se projeta para baixo, desde o chakra coxígeo, aparece a cauda de Satã, o abominável órgão kundartiguador. O poder hipnótico do órgão dos conciliábulos tem, pois, adormecidas e embrutecidas as multidões humanas. Aqueles que cometem o crime de praticar o tantrismo negro, magia sexual com ejaculação seminal, é ostensível que despertam e desenvolvem órgão de todas as fatalidades. Aqueles que atraiçoam o guru, ou mestre, ainda que pratiquem tantrismo branco, sem ejaculação seminal, é óbvio que porão em atividade o órgão de todas as maldades. Tal poder sinistro abre as 7 portas do baixo ventre, os 7 chakras infernais, e nos converte em demônios terrivelmente perversos. A pérola seminal. Ao chegar a este capítulo da mensagem de Natal 1971-1972, não é demais enfatizar algo muito penoso que podemos verificar através de muitíssimos anos de constante observação e experiência. Quero referir-me, sem rodeios, à mitomania, tendência muito marcada entre pessoas afiliadas a diversas escolas de tipo metafísico. Sujeito aparentemente muito simples, da noite para o dia, depois de umas quantas alucinações, convertem-se em mitomanos. Inquestionavelmente, tais pessoas de psique subjetiva quase sempre logram surpreender muitos incautos que, de fato, se fazem seus seguidores. O mitômano é como um paredão sem alicerce, basta um leve empurrão, para convertê-lo em miúdo sedimento.
O mitômano crê que isto de ocultismo é algo assim como soprar e fazer garrafas, de um momento para o outro, declara-se Mahatma, mestre ressurrecto, hierofante, etc. O mitômano tem, comumente, reclamações impossíveis, sofrem, invariavelmente, disso que se chama delírios de grandeza. Essa classe de personagens costuma apresentar-se como reencarnação de mestres ou de heróis fabulosos, legendários, fictícios. Entretanto, é claro que estamos dando ênfase sobre algo que merece ser explicado. Centros egóicos da subconsciência animalesca que, nas relações de intercâmbio, seguem determinados grupos mentais, podem provocar, mediante associações e reflexos fantásticos, algo assim como espíritos que, quase invariavelmente, são só formas ilusórias, personificações do próprio eu pluralizado. Não é, pois, estranho que qualquer agregado psíquico assuma a forma Jesus-cristiana, para ditar falsos oráculos. Qualquer destas tantas entidades, que, em seu conjunto constituem isso que se chama ego, pode, se assim o quiser, tomar forma de Mahatma ou Guru e, então, o sonhador, ao voltar ao estado de vigília, dirá de si mesmo, estou autorrealizado. Sou um mestre. Deve-se observar a respeito que, de todos os modos, no subconsciente de toda pessoa, acha-se latente a tendência à tomada de partido para a personificação. Este é, pois, o clássico motivo pelo qual muitos gurujis asiáticos, antes de iniciar seus discípulos no magismo transcendental, previnem-nos contra todas as formas possíveis de auto-engano. Um monge foi visitar Tishan que lhe fechou a porta no nariz. O monge golpeou a porta e Tishan perguntou, quem é? O monge contestou, o filhote de leão. Então Tishan abriu a porta e saltou sobre o pescoço do monge, enquanto gritava, animal. Onde irás agora? O monge não contestou nada. O termo filhote de leão é empregado por budistas para designar um discípulo que é capaz de entender a verdade zen. Quando os mestres elogiam o entendimento de um discípulo, ou querem prová-lo, costumam empregar este termo. Neste caso, o monge chama-se a si mesmo, presunçosamente, filhote de leão, porém, quando Tishan o prova, tratando-o como um verdadeiro filhote de leão, quando trepa em seu pescoço e lhe faz uma pergunta esotérica, então o monge não sabe contestar. Isto é a prova de que o monge carecia do autêntico entendimento que pretendia possuir. Tal monge era, de fato, um homem de consciência adormecida, um equivocado sincero, um mitômano. Um dia, no monastério de Nanchuan, os monges da ala oriental tiveram uma peleja com os da ala ocidental pela possessão de um gato. Todos acudiram a Nanchuan, para que oficiasse de juiz. Brandindo uma faca em uma mão e o gato na outra, Nanchuan disse, se algum de vós pode acertar em dizer o que há para dizer, o gato se salvará, do contrário, cortá-lo-ei em dois. Nenhum dos monges soube dizer nada. Então Nanchuan matou o gato. Essa noite, quando Xiao Shou voltou ao monastério, Nanchuan lhe perguntou o que teria dito no caso de haver estado presente. Xiao Shou tirou as sandálias de palha e as pôs sobre a cabeça e se afastou. Então Nanchuan comentou, se tivesses estado aqui, o gato se teria salvo. É óbvio que Xiao Shou era um homem de consciência desperta, um autêntico iluminado. Não é possível despertar consciência, objetivá-la totalmente, sem haver, previamente, eliminado os elementos subjetivos das percepções. Tais elementos infra-humanos são formados por toda essa multiplicidade de expendenciadores e gritalhões que, em seu conjunto, constituem o ego, o mim mesmo. A essência, engarrafada entre todas essas entidades subjetivas e incoerentes, dorme profundamente. A aniquilação de cada uma dessas entidades infra-humanas é indispensável para liberar a essência. Só emancipando a essência, consegue-se seu despertar e então advém a iluminação. Os yogis indostânicos intentam despertar consciência por meio do Kundalini, desafortunadamente, não ensinam a didática, o procedimento. Dizem que, quando o Kundalini dorme enroscado dentro do chakra Muladhara, o homem está desperto neste vale de lágrimas e isso é 100% falso, porque o humanoide intelectual, onde quer que se encontre, seja no mundo físico ou nas dimensões superiores da natureza, sempre está adormecido. Dizem que, quando o Kundalini desperta, o homem dorme nesta terra de amarguras, perde a consciência do mundo e penetra em seu corpo causal. Tal afirmação resulta, no fundo, utópica por dois motivos. O bípede tricerebrado ou tricentrado, equivocadamente chamado homem, sempre está adormecido aqui e agora e não somente perdeu a consciência planetária, senão, ademais e isto é o pior, continua degenerando-se.
2. O animal racional não tem corpo causal, deve fabricá-lo mediante a alquimia sexual na frágua acesa de Vulcano. O mais importante princípio é que, quando o Kundalini desperta, cessa como um poder estático e se transforma numa potência dinâmica. Aprender a manejar o poder ativo do Kundalini é urgente para despertar consciência. Em pleno coito químico, devemos dirigir, inteligentemente, o raio do Kundalini contra esses demônios vermelhos, eus, dentro dos quais, desgraçadamente, acha-se a essência, a consciência. O caçador que quer caçar 10 lebres ao mesmo tempo, não caça nenhuma, assim também o gnóstico que, de forma simultânea, anela eliminar vários eus, fracassa lamentavelmente. O trabalho esotérico, encaminhado a dissolver qualquer defeito psicológico, resulta um verdadeiro quebra-cabeça chinês. Não só devemos compreender, previamente, o defeito em questão, em todos e cada um dos níveis subconscientes da mente, senão, ainda, eliminar cada um dos eus que o caracterizam. A todas as luzes ressalta com inteira claridade meridiana que necessitamos muito longos e pacientes trabalhos para eliminar qualquer defeito psicológico. Muitos aspirantes que chegaram, neste mundo tridimensional de Euclides, à castidade absoluta, fracassaram lamentavelmente, nos mundos suprassensíveis, quando foram submetidos à prova, demonstraram, com fatos contundentes e definitivos, que eram fornicários e adúlteros. Qualquer defeito psicológico pode desaparecer da zona intelectual e continuar existindo nas diversas regiões subconscientes. Alguém poderia ser uma pessoa honrada neste mundo físico e até em 48 zonas subconscientes, e não obstante, falhar na 49ª. Agora devem refletir nossos amados leitores e compreender o difícil que é o despertar consciência, converter-se em filhote de leão, entender a verdade zen, experimentar o tão. Não é tão fácil despertar consciência. É necessário liberar a essência, tirá-la de seus habitáculos subconscientes, destruir tais habitáculos, transformá-los em pó. Este é um processo gradativo, muito lento, penoso, difícil. Conforme a essência vai se liberando, a porcentagem de consciência vai aumentando. Os humanoides intelectuais, equivocadamente chamados homens, possuem, em verdade, tão só uns 3% de consciência. Se tivessem sequer uns 10%, as guerras seriam impossíveis sobre a face da Terra. A essência primigênia que se libera ao iniciar-se o processo do morrer, é inquestionável que se converte na pérola seminal, esse ponto matemático da consciência, citado pelo Evangelho do Tão. Assim se inicia o mistério do áureo florescer. O mitômano se presume de iluminado, sem haver liberado a essência, sem possuir, nem sequer, a pérola seminal. As pessoas de psique subjetiva são utópicas 100% supõem, equivocadamente, que se pode ser iluminado sem haver logrado a morte do ego de forma radical e definitiva. Não querem entender essas pessoas que, havendo autoaprisionamento, a iluminação objetiva, autêntica é completamente impossível. É óbvio que, quando a essência está engarrafada no eu pluralizado, existe o autoaprisionamento. A essência engarrafada só funciona de acordo com seu próprio condicionamento. O ego é subjetivo e infra-humano. É ostensível que as percepções que a essência tem através dos sentidos do eu pluralizado, resultem deformadas e absurdas. Isto nos convida a compreender o difícil que é chegar à iluminação verdadeira, objetiva. O preço da iluminação se paga com a própria vida. Na terra sagrada dos Vedas, há Shelas discípulos que, depois de 30 anos de intenso trabalho, encontram-se tão só no começo, no prólogo de seu trabalho. O mitômano quer ser iluminado da noite para o dia, presume-se de sábio, crê-se um Deus. O embrião áureo. O mistério do áureo florescer diz, purifica o coração, limpa os pensamentos, detém os apetites e conserva o sêmen. Se os pensamentos são duradouros, assim será o sêmen. Se este é duradouro, assim será a força. Se esta é duradoura, assim será duradouro o espírito. A força dos rins se acha sob o signo da água. Quando se agitam os impulsos, flui para baixo, é dirigido ao exterior e produz criaturas. Quando se acha dirigida para trás, pela força do pensamento, invadindo para cima, no crisol do Criador, e refresca e alimenta coração e corpo, é o método do refluxo. Estas são palavras do citado texto taoísta. Vamos, agora, transcrever outra asana tântrica do principesco autor Anangaranga. Esta é a postura Uttiya. O ato carnal se efetua de pé. Só os homens fisicamente muito fortes empregam esta postura.
Primeiramente, situa-se um ante o outro, logo toma o homem a mulher entre os joelhos, a alça, mantém-na no arco dos cotovelos e executa a cópula, enquanto ela segura na nuca dele. B. O homem alça uma perna da mulher, enquanto ela tem a outra firmemente plantada no solo. Especialmente as mulheres jovens comprais muito esta posição. C. Enquanto o homem se planta com as pernas um tanto abertas, a mulher se agarra com braços e pernas em seus quadris, sustendo a ele com suas mãos de maneira que ela penda, por completo, dele. É vital, cardinal e definitivo não ejacular, jamais na vida, o licor seminal. É urgente fazer retornar a energia sexual para dentro e para cima, sem derramar, nunca, o vaso de Hermes. Este método de refluxo, ou recorrente, realiza aquele movimento rotatório da luz pelo qual se cristalizam em uma flor áurea, no corpo, as forças do céu e da terra. A força seminal dirigida para o exterior, fluindo para baixo, produz uma dissipação e rebaixamento da consciência espiritual. Mediante a sublimação da vida e das forças procriadoras, pode ser alcançado o fenômeno de um renascimento, nasce o ponto do elixir vital, a pérola seminal, formando-se disso o embrião áureo, ou puera eternus, o qual vem desenvolver e transformar os nossos princípios pneumáticos imortais. O sábio autor Anangaranga ensina outra asana tântrica muito interessante que em continuação transcrevo. Posição do elefante. A mulher está estendida de maneira que sua face, peito e ventre tocam a cama ou o tapete. O homem se aproxima, então, por detrás e introduz o membro viril muito suavemente dentro da vulva, retirando-se antes do espasmo, para evitar a ejaculação do sêmen. O Purushayita Bandha faz da mulher o elemento ativo, enquanto o homem permanece passivo de costas. Nesses momentos ela, colocada sobre o varão, impunha com sua mão direita o falo e o introduz dentro da vulva, iniciando, logo, um movimento erótico muito lento e delicioso, ao mesmo tempo que invoca Kamadeva para que lhe ajude no Maituna. A mulher consagrada, a Suvani, sabe cerrar, mediante a vontade, todos os esfíncteres, comprimindo o ioni até o máximo, a fim de evitar o orgasmo e a perda do licor sexual. Assim o ensina a iniciação Tantra. Não é demais acrescentar, em forma oportuna, o seguinte: em caso de sobrevir um espasmo, deve-se evitar a ejaculação seminal, retirando-se instantaneamente e deitando-se no solo, em decúbito dorsal, boca para cima. Nestes instantes cerra-se as fossas nasais direita e esquerda, obstruindo-as com os dedos índice e polegar da mão direita. Procure-se reter, assim, o alento até o máximo possível. Envia-se a corrente nerviosa para os esfíncteres sexuais ou portas de escape, com o propósito de evitar o derrame do vaso de Hermes. Imagina-se que a energia seminal ascende por Ida e Pingala até o cérebro. As asanas tântricas, ensinadas pelos grandes iniciados na terra sagrada do Ganges, resultam maravilhosas no Sahaja Maituna. O coito químico, a cópula metafísica da iniciação Tantra é, realmente, transcendental. Nestes momentos de indiscutíveis delícias paradisíacas, devemos suplicar a nossa divina Mãe Kundalini particular, pois cada pessoa tem a sua própria serpente ígnea, que elimine de nosso interior aquele defeito que tenhamos compreendido em todos os recôncavos da mente. Ela, a adorável, empunhará a lança de Eros e reduzirá às cinzas aquele eu diabo que personifica o defeito compreendido. Assim, a essência, de forma progressiva, irá se liberando à medida que vamos destruindo eus. Nesta forma e desta maneira a pérola seminal se desenvolverá com o aumento das distintas porcentagens da essência, até converter-se no embrião áureo. É inquestionável que o despertar da consciência advém maravilhoso no mistério do áureo florescer. O embrião áureo nos confere a autoconsciência e o conhecimento objetivo transcendental. O embrião áureo nos converte em cidadãos conscientes dos mundos superiores.